E aí, pessoas na paz? Hoje a gente vai falar do quadrinho Zé Gatão Siroco, do Eduardo Schlosser. Bom, esse é um quadrinho interessante porque ele saiu no financiamento coletivo há alguns meses atrás pela editora Atomic e ele tem uma história um tanto peculiar. Esse é um quadrinho que faz parte de uma série do personagem Zé Gatão, do Eduardo, que já está em produção há algumas décadas, para falar a verdade. Já saíram edições anteriores por outras editoras e a história tem uma certa continuidade, mas elas são contidas também. Então é possível ler cada quadrinho de maneira independente, mas você consegue ter um vislumbre melhor do universo desse personagem à medida que você lê todos os quadrinhos. E, de certo modo, é um ambiente muito hostil, que dava sinais de algo pós-apocalíptico desde as edições mais antigas, ou pelo menos, na verdade, bem próximo de um apocalipse. Que quando este quadrinho aqui acontece, já se concretizou, né? Então, é uma história que ela se revolve ao redor de um evento em um período bem curto, né? Apenas algumas horas. Então, nós não temos uma explicação muito concreta de como as coisas acabaram da maneira que estão com o personagem Zé Gatão, porque ele sempre está em locais diferentes em cada história, entende? Ele é um andarilho. Então, de repente ele está em um ambiente de uma cidade, ou de repente ele está num lugar mais perto de uma floresta, como foi em algumas outras histórias, ou aqui numa espécie de um deserto. Mas a, a, o personagem acaba sempre envolto de situações fora do controle dele e de pessoas que às vezes precisam de sua ajuda. Que é sempre bem-vinda, mesmo que normalmente as histórias não tenham um final dos mais felizes. Então, nesse caso aqui, ele está com um grupo de outros felinos. Tem esse detalhe, no universo desse personagem, são todos animais antropomórficos, né? Mas espécies semelhantes costumam viver perto uma das outras, contudo, não se misturam tanto assim, sabe? Existe um certo tabu, é crime animais de espécies diferentes se relacionarem. E o próprio Zé Gatão é um personagem mestiço. É algo que costuma aparecer nas histórias dele, inclusive. Isso torna ele um pouco menos bem visto. Mas no mundo onde ele vive, isso não faz tanta diferença assim. Não é um lugar de pessoas, de criaturas boas, no final das contas. Então, assim, nesse evento em específico, ele está com um grupo de outros felinos que estão tentando transportar uma mercadoria que eles adquiriram de um rinoceronte. E é engraçado que alguns desses, no meio dessa história, nós temos alguns segmentos meio aleatórios com esse personagem aqui que, bom, remete a um certo cavaleiro da literatura que tinha um problema com moinhos gigantes. Mas dentro da história, essa esse trabalho um tanto quanto simples dos felinos acaba se tornando algo muito mais complicado para eles por conta de coisas que realmente não estavam sob o controle deles. E claro, isso inevitavelmente termina com uma quantidade bem saudável de combates mano a mano, mortes e, claro, no final das contas,
um monte de gente que não consegue o que quer. E é como falei, é um quadrinho que a temática dele é extremamente pesada e muito agressiva no geral, sobre como a personalidade de cada animal é e tudo mais. Os felinos aqui são representados como criaturas extremamente poderosas no combate, todos eles, o que é bastante interessante. E tem essa ideia também dos cachorros que são devotos do sistema, digamos assim, então são militares e tal. Embora alguns personagens tenham uma personalidade um tanto peculiar, como esse cachorro aqui mesmo, que sei o nome dele da minha cabeça agora. Ele tem um arco interessante dentro do quadrinho, no final das contas. Uma coisa que eu gostei bastante nesse material é que nós temos muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, porque o período em que a história corre é muito curto. Então é necessário demonstrar todas as coisas, as peças, né, dessa engrenagem rodando. Então você tem personagens que nem se conectam diretamente, indo de um lado para o outro, fazendo coisas separadamente. E isso dá muita fluidez para a história, porque existe bastante tensão com relação ao hipopótamo, com os cachorros que trabalham para ele, que querem atacar os felinos, mas também com o hipopótamo e um casal de ratos que tá ali servindo ele no lugar onde ele tá, o próprio casal de ratos, e depois você tem um grupo de babuínos que também tem e hienas que estão também querendo ganhar o deles e tal. Ou seja, esse quadrinho, você tem uma coisa que eu acho que o Eduardo conseguiu acertar muito bem, que ele conseguiu colocar uma quantidade muito grande de sub-histórias trabalhando em conjunto, e o material não parece sobrecarregado e nem de difícil compreensão, por mais que você tenha momentos de combates e tudo mais bem extremos e coisas do tipo. Inclusive, é bastante interessante perceber que, embora o Zé Gatão seja o personagem que dá nome ao quadrinho, a maior parte dos eventos desse quadrinho não estão ligados diretamente a ele. De certo modo, ele coloca algumas ações em movimento, meio que sem querer, com boas intenções, mas ele não é o grande responsável por muitos dos pontos mais importantes. De fato, embora ele dê nome a esse quadrinho, podemos dizer que provavelmente os 3 personagens mais importantes para a história são o hipopótamo, o chefe dos cachorros e esta onça aqui, que realmente são os que delimitam as coisas que acontecem durante os eventos. Com relação à arte, o Eduardo ele é um artista, diria assim, clássico, né? Ele trabalha no papel, com nanquim e tudo mais. Então, é um tipo de material que não é mais tão fácil de se encontrar no Ocidente, né? Eu creio que se você for parar para pensar, muito material de mangás mesmo hoje em dia, eles não são produzidos mais sem o uso de computadores. Então existe algo aqui que é extremamente interessante nesse ponto. Você está vendo um material que é muito mais parecido com o que a gente poderia ver há 30 anos atrás. Porque o uso de computadores em quadrinhos não é tão novo mais. E, claro, você pensa em alguns quadrinhos independentes, como materiais dos Estados Unidos, ali dos anos 60, 70, né? Aqui no Brasil também a gente tinha alguns quadrinhos no estilo de terror e coisas assim do tipo.
E o material do Zé Gatão, no geral, bebe um pouco dessa água. Agora, uma coisa que eu gosto bastante do que o Eduardo conseguiu fazer nesse quadrinho é que você tem um bom volume de diálogos, mas as cenas, elas são muito bem produzidas de modo que o diálogo não parece atrapalhar nada no visual da cena, sabe? Você tem bastante texto, mas existe muita carga emocional nos desenhos. Você não tem quadros repetidos, você tem mudanças de poses, de posição. Então, realmente muito trabalho foi colocado nesse material aqui. Como falei, ele saiu por um financiamento coletivo, então, de certo modo, é um pouco complicado para a gente conseguir ele hoje em dia. Embora eu creio que ele ainda está à venda. Eu até prestei atenção que, assim, que eu não citei muito, né, o nome de alguns dos personagens principais, como, por exemplo, a onça aqui, que parece que é a Lena, porque é algo muito interessante sobre os quadrinhos do Zé Gatão, é que ele é o único personagem que você vai ver reaparecendo no geral. Então, praticamente tudo que você vê acontecer aqui é uma história fechada. E muitos desses personagens, inclusive, não chegam ao final. É um quadrinho desse estilo. Então, você não deve se ater muito, assim, se apegar a nenhum dos personagens. Porque, bom, a vida das pessoas nesse universo aqui costuma ser bastante curta. Ou seja, o quadrinho Siroco, ele tá um formato muito bom. Um formato grande, acho que parece com A4. Uma boa impressão. É um quadrinho para adultos, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ele faz parte desse coletivo de histórias, essa sequência de histórias do Zé Gatão, que é uma coleção também hoje um pouco difícil de se conseguir, mas dá para achar algumas coisas ainda à venda. É um personagem que não existe mais no mercado, se você for ver o que está sendo produzido hoje em dia nos quadrinhos, né? Que é um personagem masculino como, diria assim, os heróis clássicos, de certo modo. Porque os heróis clássicos, eles até podem ter as melhores das intenções, mas a vitória deles no final nem sempre é garantida. E o caso do Zé Gatão, ele até pode sair vivo, mas ele nunca sai ileso. Ou seja, Zé Gatão do Eduardo Schlosser, o Siroco. Inclusive, Siroco é um termo que se dá para um vento muito quente, que acontece no deserto. E ele aparece em um momento bem interessante da história. Mas não vamos deixar soltar spoilers disso. Ou seja, esse é um quadrinho que eu gosto muito porque ele funciona quase como uma máquina do tempo, de certo modo, para uma maneira de se contar histórias em quadrinhos que praticamente não existe mais. Mas ele é um quadrinho moderno. Ele é um quadrinho com uma história boa, uma bem contada, uma arte de alta qualidade. É o tipo de material que eu realmente espero ver mais no mercado eventualmente. E com um personagem que não é comum. Você não vai achar muitos como o Zé Gatão por aí hoje em dia. Então, se tiver a chance, tenta colocar na sua coleção. Eu realmente recomendo. Até! E aí, pessoas na paz? Hoje eu quero apresentar para vocês os meus projetos de quadrinhos. Começando por Entre Humanos, um quadrinho que conta a história de Marta Manto, uma dona de casa, mãe de 2 filhos, casada, que ganha superpoderes, e isso faz dela agora um alvo para coisas que ela realmente nem acreditava que existiam, mas também dá a ela a chance de lutar contra essas ameaças e proteger sua família.
Em Pacífica, nós vamos acompanhar a história de um grupo de mulheres lutadoras que tem muita prática em se defender das coisas que a sociedade costuma jogar contra elas. Contudo, com a chegada de um novo grupo de pessoas um tanto suspeitas, o jogo mudou e elas estão prestes a ter que enfrentar algo completamente diferente do que elas conheciam. Rastreadora de Algures, um quadrinho que se passa no Brasil do século XIX, mas não o que você conhece dos livros de história. Nesse, criaturas sobrenaturais chamadas místicos existiam, ou melhor, ainda existem, mas agora em uma quantidade muito menor. Porém, os que ainda vagam pelo nosso mundo são extremamente perigosos. E esse grupo busca capturá-los. Eu vou deixar aqui com vocês os links das nossas redes sociais e da nossa página, onde você pode ver os quadrinhos e tem alguns extras também. Até!